Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, tempo em que estudamos a Palavra de Deus e buscamos aprender mais do Senhor para vivermos de acordo com a sua vontade, promovendo sempre a glória dEle. Agradecemos a todos os irmãos que têm conseguido participar das várias palestras que estamos tendo nesse mês de maio, voltado para a família. Na última sexta tivemos palestra com o pastor Daniel, voltado para casais, e na próxima sexta teremos uma palestra voltada para jovens adultos, solteiros, sozinhos, divorciados, viúvos, pessoas adultas que estão na condição de estarem sozinhos. Será um tempo muito especial em que Deus há de falar ao seu coração, de tal maneira que nós convidamos a todos que são sozinhos, que não são casados, ou que são viúvos, ou que estão passando ou passaram pelo processo de divórcio. Deus tem grandes coisas a realizar na vida de vocês. E aos domingos pela manhã, as nossas lições têm sido voltadas para a família lá de Betânia. E era uma família composta por 3 adultos solteiros: Marta, Maria e Lázaro. E nós temos aprendido como eles foram bênção na vida de Jesus e deixaram também princípios muito importantes para nós hoje, como família, vivermos. Então, essa palestra na próxima sexta-feira será voltada então para esse grupo, mas toda a igreja pode assistir, é claro, e esse grupo há de ser desafiado a valorizar no sentido de aproveitar o fato de serem sozinhos e estarem nessa condição para investirem cada vez mais no reino de Deus e entenderem isso não como algo negativo, mas como algo muito proveitoso para o uso do Senhor, para a glória dEle. Então, todos são convidados na próxima sexta-feira a estarem aí acessando para assistir esta palestra, ok? Hoje pela manhã, e ainda teremos em outros momentos palestra para jovens e adolescentes. Isso vai ser no sábado, o próximo sábado, dia 30. Então, todos os jovens e adolescentes estão convidados para isso. Também teremos uma palestra voltada para juniores e também uma palestra voltada para os irmãos e irmãs que estão já na terceira idade. Então, tudo isso dentro do mês da família. Deus tem nos abençoado e nos dado esse privilégio de, mesmo à distância, poder ter esse tempo de reflexão para ajudar no fortalecimento das nossas famílias, crendo que famílias fortes acabam gerando igreja forte para a glória de Deus. E hoje pela manhã nós vamos continuar lá na cidade de Betânia. E eu quero olhar com os irmãos, nós queremos olhar com os irmãos mais alguns sinais de solidez na família. E para isso eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá em Mateus capítulo 26. E nós vamos ler aí em Mateus capítulo 26, a partir do verso de número 6. Então abra aí a sua Bíblia. O primeiro texto que nós vamos ler é este, depois leremos um outro texto, num outro momento do nosso estudo, lá no Evangelho de João. Mas começando então por Mateus capítulo 26, a partir do verso de número 6. Aprendendo mais um pouco aí com uma família, um lar lá de Betânia. E assim nos diz o texto, Mateus 26, a partir do verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de um bálsamo muito caro, e ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro, que seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua
memória. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado por esta manhã, obrigado porque o Senhor nos tem permitido como igreja estarmos juntos aprendendo da Tua palavra. E a nossa oração é que cada família reunida em seus lares possam estar atentas à voz do Senhor e desta maneira serem motivados e transformados pelo Senhor por meio da Tua palavra. Que nada nem ninguém venha a trazer distração a cada um de nós, mesmo que estejamos ou os irmãos estejam em casa, relaxados e num ambiente mais informal, mas que a formalidade deles de coração diante do Senhor possa ser muito séria e que todos percebam que estão em culto adorando ao Teu nome. Fala, Senhor, ao nosso coração, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nosso texto hoje fala que Jesus está de novo em Betânia, só que aqui, um pouquinho diferente lá de João 12, fala que ele está na casa de Simão o leproso. Existe uma certa dúvida, por isso a gente não afirma se esse Simão era Lázaro ou se era um outro membro da família ou se não tinha nada a ver com eles. Leproso porque possivelmente ele teve lepra, ele não estava leproso, mas ele teve lepra. E talvez, estando agora curado, as pessoas estão com ele na casa, visto que ninguém estaria na casa com ele se ele tivesse lepra. Se ele tivesse lepra, ele estaria isolado de todas as pessoas. Mas é possível que ele tenha tido lepra, fora então curado e ficou conhecido como, aquele é o Simão que teve lepra, o Simão leproso. Então isso ficou marcado, de uma certa maneira virou como que um apelido, distinguindo de outras pessoas que tinham o mesmo nome. Então esse é chamado de Simão leproso. Depois a gente continua vendo que eles estão ali assentados, e vem então uma mulher cujo nome aqui não é revelado, e muitos acreditam que é a mesma Maria lá de João 12, que derrama o perfume, agora aqui enfatizando a cabeça. E é legal porque o João 12 enfatiza os pés, aqui fala da cabeça, porém Jesus lá no verso 12 aqui, de Mateus 26, ele diz que ela derrama bálsamo sobre o seu corpo. Então, não é nossa ideia tentar entender se ela realmente jogou só nos pés ou na cabeça e da cabeça desceu para os pés, e cada um que conta a história, João e Mateus, cada um tem o seu enfoque. Então, a ideia é a gente perceber que pode ter sido Maria, a cidade é a mesma, Betânia, pode ter sido na casa deles ou não, mas o que a gente quer valorizar aqui no texto, ou chamar a nossa atenção, é o que esta mulher faz. Joga sobre a cabeça de Jesus um perfume caro, e a gente já falou isso, era praticamente 1 ano de salário de um trabalhador comum o valor desse perfume, por isso ele era muito bem guardado, e alguns até acreditam que esse perfume a família havia recebido como herança, e estava guardando esse perfume. Então por isso que eles entenderam como sendo um desperdício. Lá em João, a gente descobre que Judas é aquele que fala a respeito do desperdício. Aqui, e lá ele fala, digamos assim, representando os outros. Aqui já deixa claro que os discípulos se manifestaram. É muito interessante observar também aqui neste capítulo, que o começo do capítulo fala a respeito da conspiração para entregar Jesus. Então, fica, digamos assim, esse contraste, alguém recebendo dinheiro para entregar a Jesus e alguém honrando a Jesus com algo extremamente valoroso. Isso é um contraste aí neste início de capítulo muito interessante, e depois também a partir do versículo de número 14. Então, a gente observa isso. Esta mulher derrama perfume sobre a cabeça do Senhor Jesus, um perfume caro, é recriminada pelos discípulos que estão ali, mas por Jesus ela não é recriminada. Na verdade, ela é elogiada. E o finalzinho do versículo de número 13 é o que dá para nós a primeira lição de uma família que é forte. Olha lá o que Jesus falou no finalzinho do versículo de número 13 aí do capítulo 26 de Mateus. Ele diz assim, que em todo o mundo onde for
em que seja pregado este evangelho, aí vem, também o que ela fez, o que esta mulher fez, derramando o bálsamo sobre minha cabeça, será contado em sua memória. É algo que não vai ficar só aqui, este evento. Esse evento será contado para memória sua, de geração em geração. É algo que vai passar. É aquela coisa do tipo assim, vamos imaginar se esta mulher fosse casada e tendo filhos, netos e bisnetos, e lá na frente alguém diria assim, você é neto ou bisneto daquela mulher que jogou bálsamo sobre a cabeça de Jesus, ungiu Jesus. Que legal! Então essa é a ideia que Jesus quis passar. E qual é a lição para nós? A lição é que famílias fortes deixam legado. Deixam uma história que liga o nome daquela família àquele evento e queiramos e sabemos que, na verdade, o legado ele pode ser um legado no aspecto positivo ou um legado no aspecto negativo. Se você é ligado a uma família cuja história tem algo negativo, que marcou aí a cidade ou mesmo os familiares, a igreja, puxa, você é daquela família, rapaz, conheço aquela família lá, e eu sei o que foi feito, o que aconteceu, e no aspecto negativo. Porém, o legado que a nossa família forte precisa deixar é um legado positivo, em que as pessoas vão olhar lá da frente e falar assim, puxa, que legal. E quando a gente fala isso, eu acabo, por já estar envelhecendo, repetindo várias histórias. E a história que eu mais gosto de legado tem a ver, de novo, com o meu avô. De vez em quando eu falo dele aqui. O meu avô foi alguém que marcou muito a minha história e a história da nossa família. Mas a minha de uma forma especial, porque há muitos anos atrás, um homem morava num sítio e era sempre ajudado por um senhor que tinha carrinho de tração animal. Esse senhor, quando ia fazer a sua compra, ele perguntava para esse outro senhor, precisa de ajuda, eu vou lá na cidade, eu já trago a sua compra, e levava a compra lá para esse senhor chamado Antônio. E esse senhor que tinha o carrinho era o meu avô, seu Domingos. E isto marcou muito a vida do seu Antônio, marcou a vida dos filhos do seu Antônio. Passado muitos anos, meu avô já tinha até falecido, eu conheço a minha atual esposa. E gostei dela, ela gostou de mim, e aí a gente começamos a conversar, eu a pedir em namoro, e ela foi então falar com o pai dela, pedindo autorização para poder namorar comigo. E aí então o que aconteceu foi que o pai dela foi conversar com um, com o outro, para saber sobre quem era esse pastor que queria namorar a filha dele, até então que uma das irmãs dele disse, esse pastor que quer namorar sua filha, ele é neto do seu Domingos. O seu Domingos era aquele que tinha o carrinho que ajudava o pai do meu sogro. E aí então as coisas ficaram um pouquinho mais fáceis. Então essa é a ideia do legado. Meu avô, a maneira como ele viveu lá atrás, e eu nem existia ainda, fez com que houvesse um benefício aqui, agora, inclusive após a morte dele. Isso é um legado. E o nosso desafio, o primeiro ponto é esse. Famílias fortes deixam um legado. E que legado que a gente deve deixar? Primeiramente, um legado de honestidade, um legado de integridade. Na Bíblia, a gente lê lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que Jó era um homem íntegro. Um homem que levava a vida corretamente. Alguém que era admirado na sociedade por ser alguém correto, alguém honesto. Então, primeiro legado que a gente pode pensar em deixar para os filhos, não necessariamente o primeiro em ordem, mas uma das coisas que a gente tem que se preocupar é deixarmos para os nossos filhos, para as próximas gerações, um legado de honestidade e integridade. Sermos íntegros, sermos honestos, para que os nossos filhos e nossos netos aprendam isso e, de uma certa maneira, venham a usufruir disso, se beneficiar disso.
Porque alguém que não é íntegro, alguém que não é honesto, esse nome permanecerá. Em algum momento alguém vai ligar esse nome com alguém lá da frente, ou alguém lá de trás, lá do passado. Então, o primeiro legado que a gente vê, que é muito importante a gente considerar, é a questão da honestidade. Tem até alguém que costuma dizer assim, na verdade um livro, num livro alguém escreveu assim, imagine o seu velório. E aí, na hora do seu velório, 3 pessoas para discursar. Um da sua família, um da sua comunidade cristã, da sua igreja, e outro da sociedade. O que eles diriam, ou o que eles dirão sobre você? Alguém da sua família, e aí combina com todo mundo, tem que ser honesto. Não pode inventar coisa para dizer que o defunto era gente boa. É ser honesto, fala a verdade. Então, um da sua família, um da sua comunidade cristã, da sua igreja, e outra pessoa da sociedade. O que eles diriam sobre você? Primeiro legado, honestidade e integridade. Segundo legado, que é muito legal pensar, é a fé. Se a gente olha para a história bíblica, nós vamos ver pessoas que deixaram um legado de fé. Você lê o livro de Ruth, que conta para nós o momento em que Ruth conhece Boaz. Boaz, um solteirão, se apaixona pela Ruth, que era viúva. E os dois se casam. E no finalzinho do livro você vai vendo quem são as descendências, ou aqueles que as gerações futuras de Ruth e Obed. E aí vai, eles vão gerando pessoas, né? Eu falei Obed, então vou lá no livro. Né? Ruth conhece Boaz, e aí de Boaz vai passando lá Obed, aí vai vindo, até que chega Jessé. E a gente sabe que da linhagem de Jessé vem Davi, e da linhagem de Davi vem Jesus. Olha só, desses dois, lá no livro de Ruth, gerações à frente, quem vem? Jesus. Geração de fé, de homens de Deus. Lá no seu livro, Retratos de Família, Jaime Kemp conta para nós a história de um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pregador, foi missionário entre índios, foi um teólogo, alguém que lá no século XVIII influenciou muito o movimento de avivamento nas igrejas. Ele é um dos nomes muito conhecidos entre aquelas pessoas que estudam teologia. E alguém que marcou a história, porque a sua maneira de viver, a sua fé dedicada ao Senhor, passou para as gerações seguintes. E os números são impressionantes. Daqueles que são descendentes de Jonathan Edwards, mais de 300 se tornaram pastores e missionários e professores de seminários. Mais de 300. E a lista continua, mais de 120 se tornaram professores universitários. Mais de 120 se tornaram promotores lá nos Estados Unidos. Mais de 60 se tornaram escritores. 30 juízes. 14 reitores de universidades. 3 que participaram do Congresso lá nos Estados Unidos. E Aaron Burr, que se torna vice-presidente junto com Thomas Jefferson. Tudo isso começou com um homem de fé, um homem que levava Deus a sério, um homem que confiava no Senhor e usava a sua vida para o reino de Deus. O que será da minha geração daqui a alguns anos? Como serão os meus filhos? E o lado negativo de um legado que foi, digamos assim, negligenciado, foi vivendo de qualquer jeito, de tal maneira que as gerações futuras viraram o quê? Viraram nada. E a gente tem histórias e mais histórias de pessoas que viviam dentro das igrejas, mas agora os filhos estão longe, os netos estão longe. Como viver hoje para que a geração futura tenha um legado positivo de fé? Amando o Senhor como nós amamos, ou até mais do que nós amamos. Então, nesse livro, se você quiser, de Jaime Kemp, Retratos de Família, ele vai contar essa história de Jonathan Edwards. Grandes homens vieram da geração do legado de fé que ele deixou.
olha só, e a gente continua, outro legado é o amor pela obra de Cristo, ou pela obra de Deus, servindo ao Senhor. Sugerimos para vocês assistirem a um documentário de Steve Cent. Steve Cent é filho de Nathan Cent, que era piloto de avião, e ele foi um dos missionários mortos pelos índios Aucas. Foram 5 missionários, dentre eles estava Nate. Quando Nate morreu, o filho dele, o Steve, tinha 5 anos de idade. E a história é muito comovente, mas o que chama a atenção é que, passados anos, a esposa, agora a viúva, cria o filho nos caminhos do Senhor, mostrando amor pela obra de Deus, de tal forma que o Steve cresce, e o Steve então é chamado para ser missionário aonde? Entre os índios Aucas. Entre o povo aonde havia, onde moravam os assassinos do pai dele. E o Steve aceitou. E o Steve foi viver entre os índios. Lá o Steve recebe um nome indígena. E o Steve é adotado, vamos assim dizer, por um índio. Um dos assassinos do pai dele. E ele é acolhido naquela tribo. E esse índio se converte, aceita a Cristo. Mas o que me chama a atenção na história é que, mesmo a morte trágica do pai, não impediu que o filho visse na mãe e mesmo no pai, enquanto ele estava vivo, o amor pela obra de Deus. Os nossos filhos, as nossas futuras gerações, precisam saber o quanto que nós amamos servir a Cristo, estar envolvidos na obra dele, de tal forma que eles queiram fazer o mesmo. E a gente sabe que muitos de nós, mesmo sendo cristãos, mesmo servindo ao Senhor, o fazemos reclamando, o fazemos murmurando. Hoje é domingo, queria tanto ficar na cama, mas tem que ir para a igreja, né? Vamos lá, vai, gente, acorda, vamos. Domingo à noite, o que eu queria mesmo era descansar. Eu sei que tem lá o ministério no hospital, eu sei que tem pequeno grupo, mas eu não aguento, estou cansado. Ou então vai e volta reclamando. Ou vem só quando dá, inventa um monte de coisa. Para ir passear, todo o ânimo, para vir para a igreja, vamos lá, vai. E as crianças, os nossos filhos, eles conseguem enxergar muito além do que aquilo que a gente falsamente mostra. A gente tenta fazer aquela carinha que está tudo bem, mas eles percebem lá nas entrelinhas, eles têm uma sensibilidade muito interessante. Então o filho de Nate percebeu o amor do pai pela obra de Deus, o amor da mãe pela obra de Deus. E aí ele se muda lá para a tribo, ele e a família, e vão servir ao Senhor lá. Se você não assistiu este documentário, assista, vale a pena, assista com toda a família, para que haja e queime no teu coração também um amor pela obra de Deus. Outro legado que é legal também a gente perceber é a liberalidade financeira para com a causa do Evangelho. A gente já falou um pouquinho disso a semana passada, mas um texto na Bíblia que também ajuda a reforçar isso é aquele texto da viúva pobre. Lucas capítulo 21. Jesus está lá observando o momento do ofertório, das pessoas levando as ofertas, e aí vai aquela senhora, possivelmente uma senhora, a gente imagina assim, uma viúva que poucos recursos tinha, mas o que ela possuía, ela entregou. E aí o Senhor garante que ela fez mais do que todos os outros. Tenta imaginar o coração dos filhos, vendo a mãe viúva, se é que ela tinha filhos, sendo fiel, participando com liberalidade na obra do Senhor. Esses dias eu tive o privilégio de visitar uma senhora cujo marido estava enfermo, mas ele já faleceu agora, mas ela dizendo que ela trazia na memória o tempo em que ela fazia parte da assistência social da igreja, e ela ia de casa em casa ver quem poderia ajudar. E ela me disse, uma das casas que eu passava era a sua. Você era ainda pequenininho,
Seu pai tinha falecido, isto é, eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. Minha mãe, uma pessoa lutadora, pobre, e essa irmã disse, toda vez que eu passava lá na sua casa, a sua irmã, a sua mãe, mesmo tendo pouco, nunca deixava de ajudar. Então a minha mãe, a dona Isabel, era alguém que mostrou para nós liberalidade de investir no reino de Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque eu estava vendo isso. Talvez fui lembrado por esta irmã, a irmã Celina, contando para mim, olha, eu passava lá e a tua mãe com toda a pobreza ainda ajudava. Minha mãe talvez pode ser comparada a essa mulher do texto que nós citamos, porque também era uma viúva pobre. Não tenho lembrança de minha mãe deixar de ser dizimista por conta da dificuldade. Sempre fiel. E este foi o legado que ela deixou para nós, no sentido, ela está viva, mas no sentido que ela nos ensinou. E eu louvo a Deus. E a grande questão é, meu irmão e minha irmã, que legado que você e eu vamos deixar para as próximas gerações. Quando alguém citar Barros, que é o meu sobrenome, ah, você é filho? Ah, conheço. Falei da minha mãe e fico feliz também de falar do meu pai. Meu pai, antes de se converter, era um músico profissional e, às vezes ainda, algum tempo atrás, encontrava colegas dele de música. E o pessoal sempre me dizia, olha, o teu pai era um homem de primeira. Um homem que tocava na noite, fazia carnaval, fazia bailes para sustentar a família. E era alguém que nos intervalos encostava lá no balcão, enquanto a gente tomava um monte de coisas de bebida, ele pedia um copo de leite. E isso eu fui ouvindo. E isso marcou a minha vida. E com certeza fez eu ser aquilo que eu tenho sido hoje. E a minha oração é para que eu também deixe um legado muito positivo para as pessoas da futura geração que hão de conhecer o meu nome, que você possa decidir fazer o mesmo. E a grande questão é, para a gente deixar um legado, a gente precisa começar a repensar a forma como temos vivido hoje. Que legado você vai deixar? Quando alguém for falar no teu velório, vai lembrar do quê? Ou vai falar o quê? Ele era munheca, mão de vaca, era desonesto, comprava e não pagava, era mentiroso, era alguém que maltratava a esposa, que não ligava para os filhos, era alguém que por toda a igreja que ele passava ele fazia uma confusão. Quem será você? Qual o legado que você vai deixar? Ah, meu irmão e minha irmã, família forte é aquela que deixa um legado positivo para as próximas gerações. E sobre isso nós queremos orar agora pela tua família, pela tua vida. Talvez a forma como você tem vivido, está garantindo um legado negativo para o futuro. Mas há tempo de mudar. Você pode decidir mudar agora. Quem sabe pedir perdão para a tua família e dizer, olha, eu tenho vivido de maneira errada até agora e quero começar a viver de forma correta para que nosso nome leve para este mundo, deixe para este mundo um legado positivo. E se você tem já vivido de forma correta, continue assim, para que o legado da sua família possa ser um legado muito positivo. E nós queremos então orar por isso agora. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, assim como eu, é possível que muitos irmãos tenham se lembrado de coisas que os seus antepassados fizeram e que foi positivo, deixando assim um legado muito bom para as suas vidas no hoje. Mas há também aqueles que lembraram de coisas que os seus antepassados fizeram, que foi e tem sido extremamente prejudicial para as suas vidas hoje. Ó Deus, mas que isso possa ser o ponto de partida para que nós hoje reavaliemos a nossa maneira de viver e se estamos deixando um legado positivo para as próximas gerações, principalmente no que diz respeito na vida e relacionamento com o Senhor. Que possamos viver de tal maneira que tenhamos um amor muito grande pelo Senhor, deixando então um legado positivo. Por nós mesmos não conseguiremos fazer isso. Dependemos do Senhor.
E por isso nos colocamos nas tuas mãos, para que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor deseja, para que então deixemos um legado muito positivo, assim como fez essa mulher no texto. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando olhar então para esse texto, olhe para o que essa mulher fez. Pegou algo caríssimo, mas entregou servindo ao Senhor. E desta maneira deixou um legado muito, mas muito positivo para as próximas gerações. Mas vamos para a segunda lição de hoje, lá em João capítulo 11. Vai lá para João 11. João capítulo 11. Vamos ler aí 3 versículos a partir do versículo de número 1. João 11, 1. De novo a família aí de Betânia, que a gente vê e vamos aprender aí mais uma lição sobre família forte. João 11 fala assim: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe ia enxugar aos pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. A segunda lição que a gente vai apontar hoje pela manhã é que famílias fortes levam a Deus as necessidades uns dos outros. O que a gente tem aqui no texto é o momento que Lázaro morre. Lázaro morreu. Ou melhor, ele está doente ainda, né? Matando o cara antes da hora. Lázaro está doente. E o que as irmãs dele fazem? Elas mandam avisar Jesus. Elas levam a situação de Lázaro. Avisa lá Jesus que aquele a quem ele ama, o amigo dele, o Lázaro, está doente. E a gente sabe que de fato Jesus amava Lázaro, porque o texto diz isso. Depois fala que o próprio Jesus chora diante do túmulo pela morte de Lázaro. Mas o que a gente quer focar é isso, que famílias fortes são aquelas famílias em que as pessoas levam a Deus a necessidade do outro. E logicamente não só necessidade na área da enfermidade, na área da saúde. Eu não só vou orar pelos meus familiares, pessoas da minha família, somente quando elas estão doentes, mas orar por elas como um todo. Elas têm emoções, elas lidam com relacionamentos, elas têm questões aí, digamos assim, da sua alma, do seu espírito. Elas têm uma série de coisas que elas precisam. E a família forte é aquela onde a gente ora um pelo outro, intercede um pelo outro. E aí, esse tópico, ele acaba sendo até muito simples. Eu devo orar pela minha esposa, pelas necessidades dela. Orar a Deus para que Ele possa supri-la em tudo aquilo que ela necessitar. Área da saúde, área emocional, área espiritual. Orando constantemente por ela, assim como também devo orar pelos meus filhos. Orar para que eles tenham caráter. E aí, lembrando do legado, eles vão praticamente ser o que eu sou. Porque eu sou o ensinador deles. Mas orar para que eles tenham caráter. Orar para que eles possam no futuro ter uma carreira bem-sucedida, principalmente usando a carreira para servir no reino de Deus. Ou, quem sabe, estar diretamente ligado no reino de Deus. Como pastor, como missionário. Eu vou orar pelos meus filhos. Eu vou orar não só pelo caráter, pela carreira, mas vou orar pelo casamento deles. Eu não vou orar só pelo primeiro namoradinho, ou pela primeira namoradinha. Eu vou orar pelo casamento deles, desde já, colocando tudo isso nas mãos do Senhor, assim como eles vão orar por mim, um orando pelo outro. Talvez você na tua família tenha pessoas que não são convertidas. O que vai fazer? Orar. Tem até a história de um homem que ele tinha vários filhos e ele se converteu e os filhos já eram praticamente jovens e adultos. E aí então ele desejava muito que os filhos se convertessem. E lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, lendo a Bíblia diariamente, ele
Chegou lá em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele então falou, eu vou orar em cima desse versículo. E diariamente ele dobrava os seus joelhos, abria a Bíblia e batia o dedo lá em Atos 16, 31 e orava, Senhor, eu creio nessa promessa e oro para que ela se cumpra na minha casa, que os meus filhos possam se converter. E diz a história que ele fazia isso todos os dias de tal forma que a Bíblia foi ficando manchada e depois a Bíblia ficou furada, porque ele batia ali e orava. E anos ele fez isso. E começou a colher os frutos depois de alguns anos. Os filhos começaram a vir para Jesus. Se você quer alguém da tua família salvo, comece a orar. Necessariamente não precisa imitar esse homem, mas orar a Deus. E intensamente orar. Já temos falado sobre isso. Sermos intencionais e intensos na oração pela salvação da nossa família. Quem sabe abrindo mão de algumas coisas para dedicar tempo à oração. Ao invés de ficar assistindo, vendo um monte de coisas, batendo papo à toa, olha, agora vamos dedicar tempo a orar. Quem sabe pais que estão com filhos descrentes, desligue os aparelhos, desligue o celular, feche lá a internet e vamos dedicar a oração. Quanto tempo a gente ia passar vendo esse programa? 2 horas? Vamos orar por 2 horas. Tem um marido descrente e quer que ele se converta, ou quer que ele, convertido, melhore as suas atitudes dentro de casa, ore. Quer que a sua esposa se converta, ou mesmo que ela seja convertida, mas que ela tenha um comportamento de cristã de verdade, que seja mais achegada ao Senhor, ore. A oração é o que faz a família forte. E famílias fortes são aquelas famílias que oram um pelos outros, que levam as necessidades uns dos outros na presença de Deus. E não tem outro remédio, não tem outro jeito. E é claro, nós estamos falando aqui de oração de qualidade, oração em que você realmente vai diante do Senhor com o coração voltado para Ele, com essa intensidade, com um tempo de qualidade. Quem sabe nesse tempo alternando textos, leituras bíblicas, memorização de versículo e oração intensa por essas pessoas da sua família que ainda não têm a Cristo. Orar para que todos na família tenham uma vida de proximidade com o Senhor, principalmente ao vê-lo tendo uma vida de proximidade com o Senhor. E lembrando aquilo que Tiago, lá no capítulo 5, verso 16, ele fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E, como já falamos aqui, quando nós oramos dessa maneira, principalmente para a salvação, e pedindo para que o Senhor faça a vontade na vida daqueles que já são salvos, nós estamos orando de acordo com a palavra de Deus. E ao orarmos submissos à vontade de Deus, veremos os resultados de Deus acontecendo lá na nossa casa. Então, o segundo legado, ou a segunda coisa que a gente precisa atentar, além de deixar um legado positivo, é colocar a necessidade dos nossos familiares nas mãos de Deus. E irmãos, sejamos sinceros, nós queremos um milagre desse tamanho, mas nós oramos desse tamanho. O milagre que nós queremos, para nós, ele é quase que impossível. Mas nós oramos menos que um tiquinho e queremos o milagre. Jesus foi alguém que fez milagres. E interessantemente, sendo Deus, quando a gente olha para a vida de oração de Jesus, a gente fica assim, boquiaberto. Ele, sendo Deus, orou quanto orou e como orou, e eu, sendo carnal, acho que a oração desse tamanhozinho já resolve alguma coisa. Ah, meu irmão e minha irmã, as coisas na nossa casa vão mudar quando a gente for realmente intenso na oração. Levarmos tudo a Jesus. E corrermos menos atrás de receitinhas prontas, de coisas miraculosas. Correr atrás de alguém, se o fulano vier aqui orar, vai resolver. Não, você já está aí, você foi colocado por Deus dessa família. E se você é alguém que serve ao Senhor, você pode orar. É a oração do justo, se você leva Deus a sério, Ele vai ouvir a sua oração.
Então ore, e esta é a segunda lição que a gente aprende com essa família. A primeira é o legado. Deixe um legado positivo para a tua família, para que lá na frente, quem sabe décadas e décadas e décadas à frente, o seu nome seja lembrado e as pessoas lá sendo beneficiadas e a glória de Deus sendo manifestada acima de tudo por meio daquilo que você viveu. Tenha também uma vida de oração, de busca pelo Senhor. E a gente termina perguntando algumas coisas. Que legado você recebeu dos seus pais ou dos seus parentes? Eu já citei 3 aqui, 3 situações. Louvo a Deus por ter nascido nessa família que eu nasci. E tenho talvez outras histórias muito interessantes a serem contadas. O legado foi muito positivo e louvo a Deus por isso. Louvo muito a Deus. Mas qual legado você consegue lembrar da sua família? Se não foi lá tão positivo assim, talvez aí no seu coração, perdoe as pessoas lá das gerações passadas na sua família, que não agiram da melhor maneira possível. Perdoe a eles. E decida, a partir de agora, construir uma nova história. E dentro disso, vale se perguntar, todos nós nos perguntarmos, se o legado que nós estamos deixando será um legado positivo ou negativo. A maneira como eu estou vivendo hoje, o que vai resultar daqui a 10 anos na vida dos nossos filhos, para aqueles que têm filhos pequenos, ou mesmo já adolescentes. A maneira como você tem vivido, daqui a 10 anos, como que serão os seus filhos? Por exemplo, no relacionamento com Deus. Por exemplo, na vida em sociedade. Por exemplo, na vida na comunidade cristã. Como serão os seus filhos? Na vida em casa, familiar. Tenho de vez em quando conversado com alguns homens, principalmente aqueles que têm filhos homens. Os filhos às vezes começam, às vezes não, quase sempre, tratam a mãe do jeito que eles veem o pai tratar a esposa, que é a mãe deles. E há filhos que são extremamente grosseiros, mal educados com a mãe, porque o pai sempre foi mal educado e grosseiro. Há filhas que não respeitam o pai, porque a mãe não respeita o pai. Trata o pai como aquele que não serve para nada. Então a filha aprende que homem não serve para nada. E amanhã ela vai tratar o marido do mesmo jeito que viu a mãe tratando, porque deu resultado, então vamos fazer igual. Então a maneira como você tem vivido, que descendência, o que a sua descendência vai colher disso? Que legado é esse que você está deixando para a tua família? Por último, a questão da oração. Como nós estamos em oração em favor dos nossos familiares. Às vezes nós oramos por todo mundo, principalmente nós, ministros, pastores, temos que nos atentar para isso. A gente ora por tanta gente, temos uma lista de oração e ora por todo mundo. E às vezes nos esquecemos de orar pelos nossos familiares e com os nossos familiares. Ore pelas necessidades. Comece a estar mais atento à necessidade de cada um. Converse mais para sentir como está o coração de cada um. E aí, ore. E voltando ao legado, e para terminarmos, o maior legado já deixado neste mundo foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo obediente ao Pai, obedecendo ao Pai, vem para cumprir uma missão que ele cumpre integralmente, que foi de morrer em nosso lugar. Foi ressuscitado e hoje está vivo. E o benefício desse legado pode desfrutar toda a pessoa que o aceita como Salvador e Senhor de sua vida. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo e desfrutará desse legado. E aí você vai poder dizer, olha, eu sou o filho de Deus. O meu irmão Jesus Cristo me salvou. E hoje eu sou co-herdeiro com ele. Tenho a entrada garantida no céu por causa dele. O maior legado é a salvação nos dada por meio de Cristo Jesus. Algo que não vem de nós, diz a Bíblia. Não é por aquilo que eu faço, mas sim por aquilo que Cristo fez. Não é por conta das minhas obras ou por conta do muito conhecimento que eu tenho. Não. Tudo aquilo que eu faço não passa de trapo velho
Mas aquilo que Cristo fez é o que garante a minha comunhão, o meu relacionamento com Cristo, o que garante eu ser chamado filho de Deus. Então, aceite a Jesus como seu Salvador, desfrute desse maravilhoso legado, e a partir de então, vivendo com Ele, deixe um ótimo legado para as gerações futuras. E hoje, tenha uma vida de intercessão pelos seus familiares. Que Deus possa abençoar a tua vida, e mais uma vez, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor tem tão bondosamente nos ensinado, tem nos dado essa liberdade para estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos conduza a entendê-la e a vivê-la para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a nossa próxima transmissão. Fiquem na paz do Senhor.